YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar aí um vídeo a mais do nosso curso de balística, que trata dos efeitos, dos impactos dos projéteis nos alvos. Uma coisa que a balística estuda muito, principalmente quando ela tem que abordar assunto de trauma por impacto de projétil ou até mesmo morte por impacto de projétil. É claro que a gente precisa de entender que os projéteis hoje, por terem formatos diferentes, cabeças, pontas diferentes, esses efeitos podem se dar em maior ou menor grau de acordo com a ponta ou formato desse projétil. Mas eles sempre estão presentes nos impactos dos projéteis e saber prever em que grau esse impacto ou esse efeito vai se dar ajuda o atirador. Hoje, aliás, disparo com inteligência, não é mais empírico nem por emoção. Então, quando o atirador conhece a balística do projétil, da arma, entende de balística, ele prevê quanto desse efeito ou da distribuição desse efeito na hora do impacto deve ser programado e destinado para cada tipo de alvo que ele deseja. A gente vê a parte mais prática disso é na carabina 10 metros, que o atirador faz instintivamente, usa o projeto ponta-chave para fazer um corte por igual. Mas a balística se aplica em tudo, e do bom e do correto uso dela, e do perfeito equacionamento dela, está o sucesso ou não para um disparo e para que ele corresponda à expectativa que o atirador tem nele. Hoje nós vamos falar aqui de dois efeitos, e esses efeitos se dão exatamente no momento em que o projétil encontra com o alvo, na hora que ele esbarra, digamos assim, no alvo, no primeiro contato. É o efeito de boas-vindas que o alvo recebe do projétil na hora que ele o impacta. E em balística é chamado de efeito martelo e efeito cunha. O nome é exatamente esse, efeito martelo e efeito cunha. Porque no momento do impacto, e vocês vão ver isso aqui nos nossos vídeos, que eu vou colocar aqui como vídeo de auxílio para a didática da aula, vocês verão que ele acontece exatamente como se o alvo levasse uma martelada ou se uma cunha pegasse no alvo. Vocês vão poder ver pelos vídeos que o efeito que se nota no alvo é esse. E é importante entender isso, porque esse efeito, ele é, por exemplo, um efeito destinado a expectativas diferentes quando de um disparo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, o efeito martelo. O efeito martelo, a premissa dele é que você escolha o projétil adequado para distribuí-lo no alvo e que esse efeito faça com que o alvo receba um golpe de contundência, uma martelada, uma pancada localizada tão forte que venha causar atordoamento no alvo naquele momento. Esse é o efeito pretendido quando a gente fala de efeito martelo. E o efeito cunha, ele é diferente. Ao invés de pegar e dar uma impactada geral no alvo, ele vai bater, ele vai fazer um afundamento no alvo, um cone no alvo assim, e vai distribuir esse efeito de impacto em zonas adjacentes ao local do impacto, sobretudo relaxando ou comprometendo musculaturas. E
trazendo com isso limitações, seja de movimento ou respiratório, ao alvo que é impactado. Então, esses dois efeitos se dão antes da perfuração. A partir do momento que acontece a perfuração, vem os outros efeitos que nós vamos estudar, que se seguem à perfuração. Mas esses são os efeitos de contato. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo para vocês verem, por exemplo, o efeito Cunha. Para vocês verem como que ele é notado de forma muito clara nos balões, sobretudo. Começou a ventar muito, você vê que vai derrubar o celular. Eu vou ir para o celular, tá? Socorrê-lo aí, ele está solto do tripé. Vamos dar uma olhadinha aí, tá aí o nosso alvo, que é esse balãozinho. Vamos fazer um disparo aqui em slow motion para vocês verem o efeito Cunha nesse balão. Vamos lá. Tá aí o projétil, vocês veem que ele faz como se fosse uma cunha no balão. Ele afunda, digamos assim, ele cria uma concavidade, esse efeito aqui, ó, na hora que ele atinge o balão, e distribui o efeito do local do impacto para toda a adjacência do balão. Vamos ver aqui no segundo balão aqui, que é o nosso balão cinza. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, o projétil, você vê ali o efeito Cunha, como que ele afundou o local e distribuiu essa pancada, esse efeito da pancada, em toda a adjacência do local que foi alvejado. Isso não se nota apenas em alvos, digamos assim, que são alvos moles, digamos assim, como por exemplo um balão. Se nota também em objetos rígidos. Para isso nós colocamos aqui um vídeo com um disparo numa garrafa de vidro de Coca-Cola, para vocês verem nela também o efeito Cunha. Deem uma observada aqui que nós vamos rolar o vídeo agora. Tá aí a garrafa, o projétil, ao efeito Cunha lá. Você vê que eles formam um afundamento, tá? Observe que o vídeo vai ser repetido para depois ele fazer a perfuração. Dá uma olhadinha aí mais aproximado. Olha lá o efeito Cunha. Esse é o chamado efeito Cunha nos projéteis. Eles são muito desejados quando você quer um comprometimento maior no alvo. E existem projéteis que são destinados e preparados para maximizar esse efeito. Ele está presente em todos os projéteis, mas existem projéteis nos quais esse efeito é maximizado. E temos o efeito martelo. Eu devo ter algum vídeo aqui acerca do efeito martelo, que é aquele que é um impacto no alvo e segue-se a perfuração, mas a pancada fica localizada no alvo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar, vou pôr para rodar, perdão, para vocês aqui. Encontrei aqui um vídeo onde vocês vão ver um disparo agora, onde não se nota, apesar de ser vidro, aquela distribuição de onda de choque em volta do lugar do impacto, mas ela fica centralizada naquele local. Vamos dar uma olhadinha aqui ao projétil indo aqui em direção à nossa lâmpada e fez o furo exatamente onde ele acertou apenas. Então esse é o chamado efeito martelo, que é muito comum que se tenha também nos projéteis. E eu me lembro aqui, encerrando, de uma entrevista de um senhor que levou um tiro lá no Rio de Janeiro, uma bala perdida lá, onde ele disse o seguinte: achei que um segundo vídeo, vamos ver um segundo vídeo antes aqui, para vocês terem uma noção aqui melhor também. É só colocá-lo no ponto aqui, está no ponto. Vamos rodar aqui então para vocês terem uma noção aqui agora. Olha em slow motion, vocês vão ver que o chumbinho vai impactar só aquele lugar e dali para lá ele quebra, ele não distribui. O que acontece ali em volta ali é aquilo que a gente chama de cavitação, o estilhaçamento por vidro, mas o impacto é localizado apenas ali naquele ponto onde o projétil pegou. Eu me lembro aqui, encerrando, de um senhor lá no Rio de Janeiro, que tomou uma bala perdida de um fuzil, acertou no pé, e o cara falou assim: o senhor não viu que era um tiro? Ele falou: não, para mim eu tinha tomado uma martelada no pé, com a força como uma martelada.
por causa do efeito martelo naquela hora. Então, ambos esses efeitos, eles estão presentes na hora do disparo e podem ser aproveitados de acordo com o knockdown que você quer dar no alvo que você programa e na intensidade que você programa. Ok, galera? Fica aí mais essa parte do curso de balística. Gostou? Dá um joinha e até a próxima, ok?